Fala, galerinha do EPG Atualidades, beleza com vocês? Professor Oswaldo falando aqui e na aula de hoje, dando continuidade à nossa playlist de regionalização do Brasil, vamos falar dela mesmo, da região Sudeste. Tema importantíssimo para sua prova da escola, Enem, vestibulares e também concursos públicos. Se você curtiu o tema dessa aula, já deixa seu like aqui embaixo e vem com a gente. Galerinha, antes de eu falar desse tema tão importante que é a regionalização do Brasil, mais precisamente o Sudeste, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse muito esse vídeo com os seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento. Bora para a aula? Galerinha, falar da região Sudeste do Brasil é falar da região economicamente mais importante do Brasil. A região Sudeste ela tem 924 mil quilômetros quadrados, ou seja, a quarta maior em área, à frente apenas da região Sul, e uma população aproximada de 85 milhões de habitantes, seguindo aí os dados do censo de 2022, sendo a região mais populosa do Brasil e também, é claro, a região mais povoada, com aproximadamente 92 habitantes por quilômetro quadrado. E isso faz com que ela tenha um IDH considerado alto, um IDH de 798 e um PIB de 5,5 trilhões de reais, aproximadamente aí 40% do PIB do Brasil. Beleza, galera? A região Sudeste, ela não faz fronteiras com outros países, mas ela faz limites com 4 estados. O Paraná ao sul, Goiás aqui a noroeste, o Mato Grosso do Sul a oeste e a Bahia ao nordeste. Ou seja, a região Sudeste, ela não tem fronteiras, mas ela tem limites. Beleza, galera? Galerinha, agora indo para a parte física, que muitos gostam e outros detestam, vamos falar um pouquinho sobre a questão do clima. O clima do Sudeste é dividido em quatro partes, ok? O tropical de altitude, que vai ser prioritário nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O tropical litorâneo, que vem desde o Espírito Santo até aqui o estado de São Paulo. O semiárido, que vai pegar ali Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, e o subtropical, que vai pegar uma boa parte do estado de São Paulo. Vale lembrar que o clima subtropical, aqui no estado de São Paulo, ele vai ter a influência do clima tropical de altitude. Então fica a dica, existem os 4 tipos, mas a influência do tropical de altitude, ela é muito maior, beleza? A vegetação também é dividida em 4. A Mata Atlântica, que deveria ser a vegetação predominante, mas ela foi desmatada por conta do processo de urbanização acelerado que aconteceu aqui na nossa região, ok? O Cerrado, que vai pegar ali os estados de São Paulo, a parte do interior e também de Minas Gerais. A Caatinga, que vai pegar o norte de Minas Gerais, fazendo ali limite com o Nordeste. E o marítimo costeiro, aonde nós vamos ter as restingas e os manguezais que ficam no litoral, beleza? O relevo da região Sudeste, ele é considerado o relevo mais alto do Brasil. Vale lembrar a vocês aí que nós temos um vídeo que fala sobre os pontos mais altos no Brasil. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também no card acima, um dos dois lados aqui, beleza? E ele é predominantemente planáltico, o nosso relevo. E ele está dividido aqui em 3 tipos de planalto. Nas planaltos e serras do Atlântico, planaltos e chapadas da Bacia do Paraná e as serras de Goiás e Minas Gerais. Na parte de planalto, nós vamos ter também as cuestas basálticas no interior do estado de São Paulo. Você que é vestibulando da FUVEST,
Nós temos um vídeo que fala sobre os relevos do estado de São Paulo, eu vou deixar na descrição do vídeo também no card acima. É importantíssimo que você entenda a característica deste tipo de relevo, ok? É claro que também nós temos as depressões, muito utilizadas na época do ciclo do café, por conta do seu solo fértil, e as planícies, principalmente as planícies costeiras, que vão trazer uma grande diversidade de vegetação, como a Mata Atlântica, o bioma marítimo costeiro, beleza? A parte da hidrografia também é dividida em 4 grandes bacias hidrográficas, ok? A bacia do Paraná, que é a principal bacia hidrográfica aqui do Sudeste, a bacia do Rio São Francisco, que vai nascer lá em Minas Gerais e vai seguir rumo ao Nordeste, a bacia do Atlântico Sudeste, que é a que banha aqui a maioria dos estados do litoral, né, do Sudeste, e a bacia do Atlântico Sul também, em uma menor proporção, mas sim, ela está presente na nossa região. Olha só que interessante, galera. Antes de eu falar sobre as questões econômicas, vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Haja visto que eles têm uma correlação muito grande. Mas antes de eu falar sobre o contexto histórico, eu pergunto para vocês, estão curtindo a aula? Pô, deixa nos comentários, se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha com aquele amigo que está precisando, porque só desse jeito que a gente vai crescer, né, e trazer mais vídeos com essa qualidade para vocês, beleza? Vamos para o contexto histórico então. A região Sudeste, ela foi muito importante para a história do Brasil, porque quando nós falamos do processo de colonização, nós temos que lembrar das capitanias hereditárias lá, que foram criadas em 1534. E das 15 capitanias que foram criadas, apenas 2 deram certo. E uma foi a capitania de São Vicente, que foi considerada a primeira cidade do Brasil. Lembrando que ela tinha a categoria de vila na época, mas a vila era chamada de cidade. E aí, com o passar do tempo, São Vicente, com a sua importância nas questões do extrativismo do pau-brasil e também do plantio de cana-de-açúcar, da monocultura, do plantation, o Sudeste ele foi crescendo, desenvolvendo, foram interiorizando o Sudeste, até que lá no século XVII, no final do século XVII, foi descoberto o ouro. E aí começa-se um ciclo no Brasil, o ciclo do ouro, lá em 1695, com o processo de exploração total do ouro. E aí em 1720, indo um pouquinho mais além, principalmente ali naquela região, né, que era o estado de São Paulo, esse estado ele acaba se tornando um pouco menor e é criado o estado de Minas Gerais, com este processo de transformação, graças à quantidade de minérios que se tinha e ainda se tem nessa região. E dentro do ciclo do ouro, foi importantíssimo que nós tivéssemos o processo de transformação agrícola, já que o Brasil ele tinha, e o Sudeste ele tinha, muitos migrantes, muitos escravos, né, muitos indígenas trabalhando para os portugueses. A região Sudeste também passou por um processo de tentativas de invasões estrangeiras, não que Portugal não fosse estrangeiro, mas Portugal era o colonizador, então nós tínhamos também alguns franceses, espanhóis, holandeses que se infiltravam, né, e acabavam também trazendo pessoas para cá. Então foi importantíssimo que tivesse uma transformação agrícola para que todo mundo pudesse ter acesso à alimentação. Lá em 1763, o Sudeste ele se torna tão importante, que a capital sai de Salvador e ela vai parar no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, beleza? E lá em 1785, 1786, o ciclo do ouro acaba. E aí o Sudeste ele tem uma fundamental importância, graças ao seu solo e graças ao seu relevo. Por quê? Porque descobriram que o café seria uma fonte de renda muito importante
para a nossa região, e lá em 1800 é criado o ciclo do café, que vai até 1930, e o Sudeste se torna referência no plantio de café, e até hoje é referência no plantio de café. Vale lembrar a vocês, estudantes, que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Fica a dica, beleza? O que acontece? Com o ciclo do café, tivemos acontecimentos muito importantes, como conflitos, o Brasil se torna independente em 1822, tivemos aí o primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado, mas antes do Brasil se tornar uma república, em 1889, nós tivemos a abolição da escravatura. E aí o que aconteceu? Os escravos se tornam livres e a mão de obra? Quem vai fazer a mão de obra? O Sudeste começa a receber uma migração muito grande de nordestinos e também de migrantes, principalmente migrantes italianos, alemães, alguns que estavam no sul, portugueses, espanhóis, para poder trazer o quê? Para poder trazer mão de obra e poder sobreviver. Eles buscando a sobrevivência aqui no Brasil, já que o Brasil era uma terra de oportunidades, e ainda é uma terra de oportunidades, como também desenvolver a economia daqui da nossa região. E aí o atual Porto de Santos, Santos, com as questões portuárias, sempre ajudou nesse processo, mas o atual Porto de Santos, que é criado na década de 1890, ele ganha forma. E ao ganhar forma, tanto que ele está até meio parecido até hoje, claro, com algumas modernizações, mas ele é bem parecido aí estruturalmente com o que se tinha na época. E aí vem uma questão, antes de eu falar do processo de industrialização. Tudo isso que eu falei aqui ajudou no desenvolvimento econômico do Sudeste. Mas teve uma questão que trouxe mais desenvolvimento econômico e era literalmente gratuita para a gente, que eram os escravos. Era a mão de obra que realmente fazia acontecer e automaticamente fazia com que a gente desenvolvesse a economia aqui, tá? E aí vem o processo de industrialização no século XX. Getúlio Vargas assume a presidência a partir de 1930 e aí a gente começa a transformar o que era só agricultura em indústria, porque o mundo ele passava por um período muito complicado, não só com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, mas também no período entre guerras. Então estava todo mundo muito quebrado, literalmente, não fazendo um trocadilho com a guerra, mas sim, o mundo estava quebrado economicamente. E aí o Brasil ele deixou de ser comprador e começou a ser transformador. Nessa mesma época foram criadas as estatais brasileiras, como a Vale, a Companhia Siderúrgica Nacional e também a Petrobras. E aí é que a gente vai pensar, o Brasil começa a se desenvolver economicamente, não é mesmo? Indo mais para frente, após os dois governos Getúlio, Dornelles, Vargas, nós tivemos o plano de metas criado por Juscelino Kubitschek, e automaticamente as indústrias de fora também começaram a vir e o Brasil ele começou a se desenvolver. Só que tivemos a ditadura militar, tivemos um grande avanço no início e depois nós tivemos a década perdida, né? Tivemos um milagre econômico e depois nós tivemos a década perdida. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O importante é a gente entender o contexto histórico que está relacionado com as atividades econômicas, com o processo de industrialização. Pensem comigo aqui, tem total relação com a história, ciclos do ouro, do café. Fica a diquinha aqui, os dois ciclos foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do Sudeste, anotem isso, beleza? A industrialização, principalmente os parques industriais no ABC paulista, no interior do estado de São Paulo, em Minas Gerais, trouxeram a empregabilidade, principalmente a partir da década de 50. Anotem, beleza? O agronegócio da região Sudeste, ele é muito forte. A região Sudeste tem aproximadamente 40 milhões de cabeças de gado.
Olhem como é forte, principalmente voltado à exportação. Temos também a questão da cana-de-açúcar, da laranja, do café. A região sudeste ela é muito poderosa em algumas culturas agrícolas. A região sudeste também é muito forte no extrativismo, principalmente o extrativismo mineral. A região sudeste também é muito forte na extração do petróleo, com a Bacia de Santos, ok? E além disso também é muito forte na extração de sal. A gente não consegue ganhar da região nordeste, mas a gente também é muito forte nesse extrativismo. E o extrativismo ele se desenvolve graças ao quadrilátero ferrífero. E isso ajudou também no processo de exportação desses minerais, ok? Outra questão importante nas atividades econômicas, sem dúvida nenhuma, é o município de São Paulo. E aí vai uma outra dica. O município de São Paulo, ele tem uma das maiores bolsas de valores do mundo, a Bovespa. E a Avenida Paulista ela é muito forte, né? São pequenas concentrações de prestadores de serviço que geram milhões e milhões e milhões de reais. E aí fica a dica, é claro, eu não tenho como deixar de falar de São Paulo. São Paulo é o município com a maior população, tem quase 12 milhões de habitantes. São Paulo é uma mega cidade, porque tem mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo é uma metrópole pelo seu alto desenvolvimento. São Paulo é a grande metrópole nacional, porque dentre as metrópoles é a maior. São Paulo é uma megalópole, porque ela é ligada diretamente com o Rio de Janeiro por vias terrestres. São Paulo é um dos municípios com a maior quantidade de prédios, se não a maior quantidade de prédios, ou seja, existe um crescimento horizontal, um espraiamento urbano vertical, não horizontal. Ainda existem questões horizontais em São Paulo, mas a priori já é vertical. Porque São Paulo é grande, mas São Paulo cresce para cima. A famosa selva de pedra, beleza? E aí automaticamente, como São Paulo é tudo isso, se São Paulo, o município de São Paulo fosse um estado, ele estaria aí entre os 5 maiores em população do Brasil. Isso só o município de São Paulo, beleza? E aí, falando da população, a região sudeste, ela tem, dos seus 4 estados, 3 dos mais populosos. São Paulo com mais ou menos aí 44 milhões de habitantes, Minas Gerais com mais ou menos 20 milhões de habitantes e o Rio de Janeiro com 16 milhões de habitantes. E aí o Espírito Santo com aproximadamente aí 4 milhões de habitantes. Beleza, galera? E automaticamente ela é a região mais populosa, já citei no começo do vídeo, e esses estados eles cresceram muito na sua questão populacional pelo processo de migração, principalmente do Sudeste, principalmente no século XX, pelo processo de urbanização e também de industrialização na nossa região. Nós temos um vídeo sobre migrações internas brasileiras, eu vou deixar também na descrição e também no card acima em algum dos lados aqui. Diretor, me ajuda aí, editor. Então, assim, por ser uma região historicamente muito importante, por ser uma região populacionalmente falando muito importante, por ser uma região economicamente muito importante, é claro que as questões culturais, elas também são importantes. Nós temos aqui uma culinária muito diversificada, com muitas raízes históricas, principalmente com a questão da escravidão. Pensem comigo aqui, quem não gosta de uma feijoadinha, né? Origem dos escravos e predominante no sudeste do Brasil, beleza? Só que ela também a região sudeste, ela também é rica com as suas festividades, principalmente com o Réveillon. Réveillon no Rio de Janeiro, Réveillon em São Paulo, são 2 marcos importantes para a nossa região. E aí, é claro, eu também não posso deixar de falar do Carnaval, né? O Carnaval, tanto do Rio quanto de São Paulo, são muito marcantes. Existem alguns eventos, como a Fórmula 1, ele também é um evento importante para a região sudeste, já foi muito tempo no estado do Rio de Janeiro e hoje movimenta a economia do estado de São Paulo, beleza?
É isso que eu tinha para falar para vocês do Sudeste. Várias dicas importantes aqui. Peço que você se inscreva aqui no canal, clique no sininho de notificações, compartilhe muito esse vídeo com os amigos de vocês, porque só dessa forma que nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando muito o conhecimento, a informação, as dicas, e você vai ser aprovado no vestibular. E aí, conforme prometido, mapinha mental na lousa, tô saindo da frente para você tirar aquele print maroto, beleza? Beijo no coração de vocês, até a próxima, tchau, tchau, print na tela!